A minha entrevista nacional de hoje é com um cara incrível, Sami Yazbek, ele é CEO e fundador da Crânio, de cara já é incrível o nome, né? E aí ele junta aprendizado e diversão com gamificação e a gente vai ter assim todos os insights do Sami quando ele resolveu abrir o Crânio, inaugurar, colocar para rodar essa plataforma tão incrível que tem ajudado empresas mesmo antes da pandemia acontecer e que tem ajudado empresas na área de educação, empresas de modo geral. Então, queria dizer obrigada, Sami, pelo teu tempo aí de conversar conosco. A gente já está em tela dupla aqui e eu queria te dar as boas-vindas, dizer que é muito bacana falar sobre esse assunto. Acho que, particularmente, a gamificação ela veio para talvez nos ajudar a resolver esse cenário tão complexo ou nos ajudar e a gente encontrar jornadas diferentes de aprendizado dentro das empresas, dentro das escolas, que também são empresas quando se trata do ensino privado. Então, eu queria que você contasse tudo para a gente, mas é tudo mesmo, viu, Sami? Não pode deixar nada de fora. Boa noite, bem-vindo, querido. Eu que agradeço, muito obrigado, boa noite a todos. Vou tentar contar tudo no menor tempo possível, mas a ideia da Crânio vem comigo da minha infância, né? Porque sempre fui uma criança que brincava muito na rua, tudo, não conseguia entender o propósito de ter que ir para a escola. Eu brinco que a única parte que eu entendia da escola era a parte da merenda, que para mim era muito fácil de entender. Mas o resto eu não entendia. Por que eu tinha que parar de brincar para poder ir para a escola? Eu fui criando a minha própria forma de aprender estando dentro de sala de aula, né? A minha forma de tornar aquele processo mais lúdico para mim, dentro da minha cabeça. E aí, quando eu formei na escola, vi a mesma coisa acontecer com a minha filha e tudo, né? Quando eu formei na faculdade, eu falei, poxa, vou criar uma forma de tornar o aprendizado algo divertido para as pessoas, não importa o momento que elas estejam, né? Por que é tão difícil falar com a pessoa quando a gente vai estudar algo, a pessoa fala assim, mas isso é muito chato, né? Todo mundo quer brincar, divertir, mas por que não juntar essas duas coisas, né? Tornar o aprendizado algo divertido, né? Nós temos um mote aqui, um jargão que a gente fala sempre, que tem tudo a ver com o nosso slogan também, é que estudar é chato, mas aprender pode ser divertido. Então, o que nós fazemos é isso, tornar o aprendizado algo divertido para as pessoas. Fazemos isso ao redor de todo mundo hoje, já chegamos a fazer versões do aplicativo até em chinês, mandarim, tudo, né? E hoje nós temos aqui no Brasil mais de 1,3 milhões de usuários e já atendemos várias grandes empresas, como bancos, como grandes farmacêuticos, tudo fazendo treinamento da sua força de trabalho. Então, o que nós fazemos é isso, tornando o aprendizado algo divertido, né? O nosso aplicativo, ele é um aplicativo gratuito, né? Qualquer um pode baixar para celular, Android e iPhone. Ele faz o download gratuitamente pela loja de aplicativos e depois disso ele vai interagindo com vários conteúdos. Temos conteúdos mais educacionais e alguns conteúdos de mais entretenimento, vamos colocar assim. Aí nós misturamos, às vezes, conteúdo de física com conteúdo de séries que as pessoas gostam muito, por exemplo, sei lá, Game of Thrones e tudo. Temos vários tipos de interações, nós temos modos de trilhas, que você vai tendo uma jornada de aprendizado, temos modos de batalha, que vocês interagem entre os usuários, temos um modo de pergunta do dia também, que é uma pergunta mais bem elaborada, que só de ler o enunciado você já aprende, e cada uma você vai acumulando uma moeda virtual, que nós chamamos de QI, né? São os QIs, a moeda da inteligência, e depois você acessa um shopping virtual e consegue comprar as coisas usando a sua inteligência. Essa que é a grande brincadeira, né? E aí, depois que nós fizemos isso, chegamos a ser reeleito num evento do Facebook em São Francisco como o melhor aplicativo da América Latina, justamente por trabalhar a educação de uma forma diferenciada. E tivemos vários outros grandes reconhecimentos também. E aí, com isso, várias grandes empresas começaram a nos procurar para ver como que a gente podia levar essa persuasão da gamificação junto com o aprendizado para dentro de grandes corporações, né? Por isso que hoje nós atendemos um dos maiores bancos do Brasil, para mais de 125 mil funcionários. Atendemos empresas como redes de supermercado gigantes a nível de todo o Brasil, para 40 mil funcionários. Nós temos várias empresas que têm um volume muito grande de funcionários, também tinha essa dificuldade de persuadir o colaborador com o seu
conteúdo, né, o conteúdo necessário para o seu trabalho, né? E aí o colaborador agora, quando ele tem um momento necessário de um treinamento, não é mais uma coisa chata, é algo divertido, interessante esse momento de aprender também. Eu acho que sim também. Você pode falar o nome das empresas, viu? Aqui a gente tem esse caráter educativo também de mostrar quem está à frente, quem é modelo. A gente não tem nenhum problema em relação a isso. A nossa pegada no programa é realmente dar nomes às coisas. Então fica à vontade para você citar quem são os teus clientes, quem é que está à frente disso, porque a gente fica de olho neles. Ainda há pouco eu estava falando que já eu vou falar sobre as marcas legisladoras, né? O que as marcas defendem e representam hoje. Eu acho que o consumidor também está de olho nisso. Quando eu vejo você falando que deixou de ser uma chatice para o colaborador, de modo geral, a média, né, a maioria do colaborador aprender, aí a gente está falando da importância e da relevância nesse encerramento de segunda década do século XXI da microaprendizagem. A gente está falando de como os títulos estão sendo revistos e como que a gente está sendo convidado a entregar mais e a ser mais verdadeiro como colaborador. A gente ser respeitado nas nossas limitações, a vulnerabilidade, ela veio, Samir, e fez uau! Sou como sou, vidente, vivo tranquilamente todas as horas do fim. Acabei de citar um poeta piauiense, que um dia eu te apresento, vou te mandar umas coisas dele, tá bom? O Torquato Neto. E aí, vocês quando são chamados, vocês são chamados de um momento de crise, num momento de novas percepções, qual é o perfil de quem costuma chamá-los? Chamar a Crânio, essa plataforma incrível, e que tipo de cursos dentro dessa microaprendizagem? Eu achei incrível as moedas de vocês. Teve algum milionário já nesse game aí, seu? Temos vários, mas a moeda, você ganha um volume muito grande de moeda. Sim, eu tenho certeza. Esse ponto é muito interessante. A microaprendizagem, como você diz, né? Temos vários outros conceitos dentro da aprendizagem, como espaço e repetição. Quando nós juntamos, eu escrevo muitos artigos sobre tecnologia e educação, quando nós juntamos esses dois pilares, tem muita coisa para um contribuir com o outro, né? Desde os primórdios e tudo, sempre a tecnologia está ajudando no aprendizado. O ponto é que, muitas vezes, grandes empresas, eu acho muito legal também, muitas vezes citar nomes e tudo, né? Mas, por exemplo, tem algumas que são públicas que quem pesquisar na internet também vai descobrir, mas nós atendemos, por exemplo, o Bradesco, né? Que é onde é o nosso maior contrato aí para até 125 mil colaboradores. Eu já fiz várias palestras junto com a vice, cheguei a fazer uma live junto com a vice-presidente do Bradesco semana passada, contando várias experiências, com diretores executivos do banco também. Atendemos uma rede farmacêutica muito grande, que é a Eli Lilly no Brasil. Temos outros clientes também grandes que nós atendemos. O Carrefour, por exemplo, é um cliente mais recente. Temos uma outra rede de atacadista agora que ainda está no trâmite final de implantação de software. Então, tudo isso, eu acho muito legal também dar nomes aos bois, né, para poder tangibilizar isso para quem está nos assistindo. Mas existem vários conceitos importantes da educação e da tecnologia, como a gente falou, da microaprendizagem, o espaço de repetição, o ensino adaptativo, né? E um ponto muito legal para quem está nos ouvindo, para entender essa evolução da educação com a tecnologia, mas várias grandes empresas, né, nós já praticamos isso no Crânio há muitos anos, né? Está existindo um distanciamento, né, que não é o distanciamento social, é um distanciamento para aquilo que era mais antigo, aonde se valorizava muito o diploma. Então, as pessoas corriam atrás de fazer um ensino de terceiro grau e tudo, que em momento algum eu estou falando que não é importante, eu continuo achando que é importante, oriento meus filhos hoje, a mais velha, ela vai caminhar para fazer uma boa universidade, etc. Mas torna-se hoje mais importante do que o diploma o conhecimento. Então, aprender torna-se mais importante. E isso é o que as empresas estão percebendo nas pessoas. Elas querem competências muitas vezes mais competências humanas, porque as técnicas são mais fáceis de você ensinar. Então, as competências humanas estão sendo cada vez mais valorizadas. E a capacidade de aprender também é uma dessas competências. E você ter know-how e ter conhecimento tornou-se hoje mais importante e mais explícito essa importância.
com grandes empresas, por exemplo, como Facebook, Apple, Google, não colocando como condição você ter um diploma de terceiro grau para ser contratado. N outras empresas de tecnologia, né? Não só a Crânio, todas essas, hoje elas não colocam essa condição. Elas querem saber se você realmente tem o conhecimento. Elas têm sua mecânica, né, de recrutamento, de seleção, de teste, mas tornou-se mais importante isso do que você ter um diploma. É mais fácil descobrirmos novos gênios, né, seja de qual estado do Brasil for, porque agora o home office ficou também mais visível, né? Podemos pegar uma pessoa de qualquer lugar do Brasil, pode estar no sertão, tiver uma conexão com a internet lá, a gente pode contratar essa pessoa home office. É incrível isso. Você falando me lembrou um moleque de 14 anos que a gente mostrou outro dia dos Estados Unidos, que criou uma mega plataforma ligado em coronavírus, de mapeamento dos casos, e ele recebeu uma proposta milionária para ser comprado. Ele falou, não vou vender porque eu acho que não é a hora e eu sou insignificante perto do que vocês poderiam estar fazendo, do que estar de olho, do que o moleque de 14 anos está fazendo. Moleque no sentido de um garoto, né, que a gente está falando. Idade. Pois é, e você está falando das habilidades que são humanas. Nós temos habilidades humanas que eu acho que a gente saiu do século passado e entrou nesse século meio que achatado tudo isso, sabe? Deu uma louca no mundo. Por isso que eu acho que esse coronavírus, apesar de toda a dor e toda a tristeza em escala exponencial, instantânea, de mortes e de perdas, enfim, de tudo que ainda está por vir, que a gente ainda vai colher muita coisa do que está acontecendo, mas eu acho assim que nos sacudiu, sabe, assim, e deu uma acelerada e mostrou coisas incríveis de como você pode ser valorizado como ser humano. As métricas de sucesso, eu acho que são outras agora. Eu desconfio disso, tenho quase que convicção disso. E você, hein, Samir? Eu acredito que, com certeza, grandes momentos de crise, quando você olha para trás, vai lendo a história, grandes crises mundiais nos trouxeram também evoluções. Né? Não podemos desprezar as questões humanas, as perdas, as vidas, né? Mas tudo também traz algum lado. Existe algum lado que a gente pode extrair algo positivo de tudo isso. Né? Nós temos uma visão na Crânio direcionada muito para colocar o ser humano à frente de tudo. Então, a nossa empresa, né, com a parte de tecnologia, essa parte tem muito a ver com o home office e tudo. Nós já vínhamos trabalhando isso antes, isso foi acelerado, foi maximizado. Então, uma das coisas que nós fizemos, nós não tínhamos um foco muito grande em atender, por exemplo, escolas, né, que não deixam de ser empresas, como você disse no início, mas nós tínhamos um foco muito maior de atender esse tipo de empresa que eu dei como exemplo, que a gente atende, né, o Bradesco, o Carrefour, a Eli Lilly Farmacêutica, entre outras grandes empresas. Mas o que nós fizemos? Eu acho que o foco humano, né? Com certeza a pandemia, o coronavírus, nos trouxe humanidade. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes de fruto, né? E com relação a isso, eu vi várias empresas, às vezes, concedendo ali 3 meses de gratuidade, tudo. Então, nós temos um levantamento e vimos, né, quem realmente estava precisando, tanto escolas públicas quanto privadas. E aí abrimos uma vertente para que as escolas públicas e privadas pudessem nos utilizar de forma 100% gratuita. E não é isso como uma amostra grátis, como uma forma da gente vender mais em nada. Tanto é que deixei bem claro, sem nenhum tipo de não é uma degustação, né? É uma oportunidade. Sim, sim. E para as pessoas que estavam em casa, todo mundo ali, às vezes, dando alguma concessãozinha, alguns jogos, dando umas moedinhas, alguma coisa assim, nós falamos, não, nós vamos fazer um ano para todo mundo que quiser usar a nossa versão premium, pode utilizar para ajudar, graças à nossa história, graças a Deus, graças a tudo que a gente fez, né? Graças ao nosso trabalho, nós temos hoje uma forma de ajudar. Nós temos ali dentro conteúdo de física, conteúdo para quem quer tirar carteira de motorista, conteúdo de português. Chegamos a fazer um vídeo também com uma aluna de uma universidade em Juiz de Fora que estava sem receber conteúdo, que estava se atualizando, utilizando o aplicativo. Então, para essas pessoas, nós concedemos acesso a todo o conteúdo, mesmo o conteúdo que era pago, colocamos ele aberto de forma gratuita por 365 dias e colocamos também
um código promocional, né, que nós temos 2 códigos promocionais hoje. Qualquer um que pegar o crânio lá, baixar, pode colocar lá Covid-19 ou coronavírus, cada um vai dar um benefício diferente. Um vai dar uma quantidade em moeda que dá para ele jogar por 1 ano e aproveitar os benefícios da gamificação do jogo, do crânio, e o outro vai dar esse acesso a conteúdo que antes era conteúdo fechado. É muito bacana isso, porque assim, nas outras revoluções, nas outras guerras, e nós tivemos muitas, sob todos os aspectos, a gente teve uma parada de medo, que eu acho assim, que a guerra trouxe várias coisas, o computador, o avião, a anestesia, tem todos esses benefícios, mas no internet, mas assim, eu acho assim que no geral, a maioria das pessoas era inibida o seu processo de aprendizagem pelo medo. E eu acho que o alcance era gigante, mas não era um alcance tão palpável como o que está acontecendo agora, como o que você está fazendo. Acho que vocês têm uma pegada que é maker, que nasceu nos Estados Unidos, mas que hoje a gente precisa se apropriar disso e junta com a gamificação. Cara, isso é tão potente, Sami, isso tem uma potência. Porque aí eu queria até, para a gente já indo mais para o final da nossa entrevista, queria que você falasse um pouco do poder do game. Porque assim, a maioria de nós, a maioria das pessoas vê o game como algo distante das competições incríveis, milionárias, como algo da internet, como algo, né? E o game, ele tem uma potência educativa, de investir em aprendizagem, de conectar os pontos, que é muito bacana e que não está restrito às escolas. As escolas, aliás, precisam se apropriar disso nos seus labs, né? Makers, né? Que são muitos, e acho que o game tem que chegar lá muito forte. Queria que você falasse um pouco dessa potência do game. Sim, primeiro eu acho importante, né, eu sempre procuro colocar em todas as falas também, porque esse aqui também, para nós, também é um momento de aprendizado, talvez, né, tanto da gente estar aprendendo ao compartilhar, quem está nos ouvindo também poder aproveitar esse conteúdo que nós estamos aqui disponibilizando. Então, um dos pontos interessantes aqui que a gente pode colocar é a diferença de game e gamificação. Né? Game, por exemplo, são jogos de console como PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, entre outros. Né? E gamificação é usar elementos desses jogos em outras coisas. Então, pode ser dentro de um software de uma empresa, pode ser numa catraca da escola, parabéns, mais um dia que você está presente na escola, você ganhou tantos pontos. Pode ser qualquer brincadeira que você faça usando elementos de jogos. Esse é um primeiro ponto, tá? Agora, outro ponto é o seguinte, as pessoas muitas vezes tinham um distanciamento falando que jogo é uma coisa muito ruim, que é viciante. Na verdade, tudo na vida, se você souber ter uma medida e souber como utilizar, é algo benéfico. Se você não souber, é algo ruim. Então, os jogos, por exemplo, nós temos jogos de aventura e estratégia, que são os que eu gosto mais, né? Os 3 fundadores da Crânio, né? Eu, o Jean Menezes e o Flávio Augusto, os 3 são gamers, né? Então, assim, eu sou o mais velho, então eu jogo desde Atari, né? Desde lá da década de 80, eu já interajo com jogos, eles um pouco mais recente agora. Então, você pegar esses elementos de jogos e ver hoje o que acontece, tem muito jogo lindo. Ó, tem 2 casos de jogos mostrando a importância do jogo para a sociedade. Primeiro, um jogo chamado Assassin's Creed, né, que é um jogo que tem muito elemento de RPG, elemento de estratégia, elemento de raciocínio, muito legal, que ajuda em lógica, em matemática, em várias outras temáticas que tem utiliza desses jogos, né? Esse jogo, por exemplo, além de já ajudar tudo isso, dentro dele, quando você navegava por ele, por uma Europa medieval, o mapa que estava dentro do jogo é o mapa real da Europa medieval. Então, isso você está aprendendo sem perceber. E o que aconteceu agora, pouco tempo atrás, nós tivemos um incêndio numa catedral super importante na Europa, e eles não tinham nem um mapeamento interno da catedral. O jogo tinha. O jogo concedeu, né, toda a parte que eles muito tinham lá, tudo em 3D da catedral, para poder mostrar os games muito certamente estão revelando coisas sobre as empresas que as empresas não sabiam quando vocês chegam, né? Isso com certeza. E então, tem uma parte muito grande de interação, tudo. E eu acho que tudo a gente tem que saber ter essa medida e usufruir. Você tem um game de vocês para mostrar para a gente? A gente tem produção aí? Vocês conseguiram? Você sabe que eu sou amiga, você sabe que eu cheguei até você através do Bruno, né? Eu sou amiga de infância do Bruno. Eu fiz 2 entrevistas com o Bruno e virei amiga de infância dele. O Bruno Pinheiro, da PR Comunicação. E aí eu sou uma mapeadora de conteúdos ligados à inovação,
A minha ideia é ser voicer, né? É ser voz desse movimento de inovação, criatividade. E a gente tem feito entrevistas incríveis nacionais dentro do nosso programa aqui na Rede Meio Norte, para 18 estados do Brasil, internautas incontáveis, né? A gente tem uma plataforma gigante aqui digital e tem sido muito bacana trazer novos nomes, novas ideias, novas histórias, como a do crânio, de fato. Enquanto você estava procurando aí, eu estava um pouco dizendo como é que eu cheguei até você. Qual foi o game que eu usei? Qual foi a gamificação que eu usei para chegar até você? Mostra pra gente que você ia mostrar. Pode falar, Samir, fica à vontade. Tá. Se vocês querem que eu mostre aqui algum game que eu tenho aqui no meu celular. Vou pegar aqui. Fazendo você se virar aí agora. Não, sem problema. Mas assim, você estava falando, por exemplo, do Bruno, mas o Bruno é complicado eu falar do Bruno, porque o Bruno é um grande amigo também, ele que é o nosso elo aqui, né? Uma das pessoas também que melhor fala e mostra sobre empreendedorismo e tudo, nível Brasil, a pessoa tem N contatos, né? É interessante ver. E uma outra coisa que eu acho interessante também nesse momento aqui é nós vermos, por exemplo, como que hoje em dia uma entrevista como essa que a gente está fazendo, eu aqui em São Paulo, vocês no Nordeste, tudo, isso antigamente era mais difícil de acontecer, porque as pessoas queriam mais uma entrevista que fosse mais local, presencial, com o advento da pandemia também. Esse conteúdo, essa interação passou a ficar mais normal dentro de canais, né, dos veículos, etc. Eu sempre achei que os nomes são nacionais, mas os conteúdos também. Acho que todo mundo tem que saber dessas estratégias todas. Você vai mostrar pra gente? Aqui, por exemplo, está aqui com o aplicativo do Crânio, vocês eram para verem, né? A gente mostrou enquanto você estava fazendo a entrevista. Todo mundo já está sabendo. Aí quando você, negócio aqui é organizado. Tem uma gamificação e tudo, parabéns, você ganhou moedas e tudo. Não sei se dá para ver direitinho, aí você loga. Sim. Tem game de coronavírus, eu estava navegando. É muito legal. O mais legal assim, das pessoas agora utilizarem, eu mostrar o celular aqui na imagem, não é tão bom, mas o mais legal é eles baixarem, usarem os códigos promocionais que eu deixei aqui, né, de presente para eles aí, para utilizarem, ver o mar. Muito legal, a gente está mostrando aí agora. A gente está mostrando. Samir, muito obrigada, cara. Pode falar, conclua, por favor. Não, estava mostrando a tela do curso Detran, por exemplo, que é uma das coisas interessantes. Antigamente, você fica lendo aquelas revistinhas para poder fazer provas, para tirar carteira de motorista. Agora, você pode baixar o conteúdo do Crânio lá e ficar estudando em casa de forma gratuita, ainda ganhar pontos, trocar por prêmios. Mas, gente, eu que agradeço muito a oportunidade também de estar aqui, interagindo com vocês, de estar, por exemplo, estou 100% à disposição, né? Amo todo o Brasil, amo o Nordeste, estou à disposição de todo mundo que precisar de qualquer interação, tirar qualquer dúvida sobre empreendedorismo, startups, tudo aí, só me chamar nas redes sociais, eu respondo todo mundo. Gente, ela é super acessível, a equipe é incrível, né? Eu colei no Bruno e falei, Bruno, quero Crânio, quero falar com o Samir sobre isso. E não me manda um assessor falar, não, eu quero falar com o CEO, tá? A assessora de vocês, a Júlia Rio, quando eu falei, eu quero o CEO. Ela, qual dos dois? O Samir, por favor. Você sabe que eu tenho cartas, né? Eu sempre faço uma pergunta no final da entrevista. Samir, você faria o upload da sua consciência para a nuvem? Desculpa, eu não te ouvi. Você faria o upload da sua consciência para a nuvem? Você compartilharia aí automaticamente na rede tudo que você já sabe, já viveu? Ou você faria uns filtros? Game! Quantos pontos e quantas casas Samir avançou ou recuou? Essa pergunta é difícil. Eu acho super importante. Eu sou uma pessoa que sou a favor de confiar na tecnologia e tudo, né? Eu acho que sabendo escolher qual nuvem, aonde colocar, porque já que são algo íntimo que você vai estar fazendo muitas vezes um upload numa nuvem, eu acho que sabendo escolher, né, por nuvens de grandes empresas como Google, Microsoft, por exemplo, que são as que eu utilizo, eu confiaria. Já fazemos isso hoje, às vezes até sem querer. É verdade. Então, você passou no teste colaborativo, queria lhe dizer que você avançou 10 casas nesse game.
Tá. Muito obrigado. Tá bom, Samir. E olha, um prazerzaço conversar com você. Eu acho que o caminho é esse, é colaboração, é solidariedade, é empatia. Eu acho que vocês defendem causas. Acho que vocês não são só uma plataforma digital que investe, aposta, acredita e dissemina a microaprendizagem, que é tão relevante dentro do desenvolvimento das nossas habilidades essenciais, que finalmente está todo mundo falando disso, deixou de ser uma pesquisa, né? E o que está por vir, gente, é fichinha perto do que está rolando, acredite. E a gamificação, ela nos ajuda a resolver problemas complexos, né? Ela é praticamente uma terapia corporativa e que faz você emergir dentro do universo do teu colaborador, saber quem ele é, o que ele acredita, o que ele pensa, se ele é ético, se ele não é, revela tudo. Vai por mim que gamificação é incrível. Samir, muito obrigada, querido. Depois a gente incomoda mais você, tá bom? Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço, Samir Yazbek. Falei para vocês que a entrevista ia ser muito bacana.